olhando, né, para o nosso Brasil, a gente volta a falar, né, ainda sobre o impasse e o mal-estar gerado no mercado ontem por conta daquelas informações desencontradas entre o Ministério de Minas e Energia e a Petrobras. Mesmo depois da companhia ter emitido um comunicado logo ali no meio da tarde, no qual dizia que não recebeu nenhuma proposta, inclusive oficial, da pasta do Ministério sobre a alteração na política de preços, o ministro Alexandre Silveira voltou depois disso a reafirmar ali no finalzinho do dia que o mercado pretende mudar a política de preços da Petrobras. O ministro afirmou que o governo, acionista majoritário, dará as orientações sobre a mudança na política já na próxima Assembleia de Acionistas, que está marcada para o dia 27 de abril. Mais um dia, né, Felipe, que os investidores, ontem foi uma sensação. Vem a notícia por parte do Ministério, repercutindo, inclusive, até muito negativamente em relação à questão de governança da Petrobras, uma ordem de cima, né, do governo, que deveria ser, então, somente anunciada pela Petrobras, pela companhia, que é estatal, mas que tem, né, aí capital aberto, tem outros acionistas que precisam também ser comunicados de forma oficial. Depois vem uma nota da Petrobras falando que não foi comunicada oficialmente. Volta o ministro novamente falando sobre a alteração na política de preços. Pois é, Paula, essa situação é muito interessante porque é aquela história, né? O cachorro, quando tem dois donos, acaba morrendo de fome ou acaba engordando, comendo mais do que deveria. E o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, obviamente, talvez ali sugerido ou em consonância com o próprio presidente Lula, faz essa movimentação. Não é uma movimentação nova, essa ideia de mexer no preço internacional, é uma ideia já bastante difundida pelo próprio presidente, inclusive durante a campanha eleitoral, que falou que a Petrobras tem que ter esse apelo mais social e trazer, né, essa discussão para um nível mais local e não deixar que a volatilidade do preço do barril do petróleo no cenário internacional acabe mexendo com o bolso do brasileiro. Mas, por outro lado, a gente percebe que talvez, Paula, o timing não tenha sido muito correto. Por quê? Porque a gente vê a queda do dólar no cenário internacional e isso ajuda bastante a própria Petrobras, né? Quando eleva o preço do petróleo e cai o preço do dólar, praticamente fica elas por elas. O governo não precisava entrar nessa seara, não precisava entrar nessa discussão nesse momento. O preço do petróleo elevou, talvez houvesse uma movimentação para elevar o preço do combustível, mas com o dólar mais baixo, isso aí ficaria elas por elas. E tem outra, segundo a própria ABICOM, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, já havia uma gordurinha ali para ser queimada, uma mudança, né, que poderia ser causada ali no preço do combustível aqui no Brasil. Tinha, né, essa gordurinha que também podia ajudar. Então, numa conta rápida ali, dólar para baixo, uma gordurinha para queimar, segundo a ABICOM, o petróleo para cima, dava para fazer uma movimentação elas por elas e esperar até o dia 27 de abril para fazer uma proposta um pouco mais silenciosa. O que a gente acabou vendo é que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, acabou causando aí um grande alvoroço no mercado, anunciando esse fim da paridade internacional durante essa entrevista à Globo News. O mercado acabou reagindo muito mal com essa possível interferência do governo sem passar pela aprovação da companhia. Mesmo com a nota da Petrobras, que chegou a acalmar o mercado ao dizer que não havia sido oficialmente comunicada, o ministro Alexandre Silveira, como você bem falou que o governo vai propor à Petrobras para chegar num denominador comum, que a companhia seja como outra qualquer empresa que tem o seu custo de produção, transporte, lucro de mercado, mas que não esteja vinculada a um preço internacional. Alexandre Silveira afirmou ainda que a Petrobras produz em real e tem que ter o seu custo calculado também em real, deixando clara aí a ideia de acabar com a paridade internacional e o que ele chama ali de um preço competitivo interno
levando em conta os preços brasileiros. Felipe, você trouxe um ponto muito importante, interessante, né? A queda do dólar, que poderia trazer todo, né, este equilíbrio, vamos dizer assim, pela alta do preço do barril. E isso, né, segundo o próprio ministro ali, alguns analistas até que comentaram muito sobre esse assunto, trouxeram que este ponto, o fato aí do barril do petróleo ter aumentado, né, bastante desde a decisão da OPEP+, foi um dos fatores que acabaram, então, desencadeando, né, essa fala do ministro em já querer tratar do assunto no momento previamente, antes dessa data de 27 de abril, que é a data, inclusive, da Assembleia Oficial da Petrobras, né? E esse ponto, justamente, do barril mais alto, do barril mais caro ali, foi o que acabou motivando, né, essa preocupação, vamos dizer assim, essa fala do ministro em cortar, né, de mudar, na verdade, a política de preços aí da Petrobras, em fazer esse anúncio. O próprio Alexandre Silveira falou que a companhia não pode sofrer esse tipo de influência, né, dessa volatilidade do barril subindo por conta da OPEP, inclusive ficar à mercê, ele usou esse termo ali, de uma pressão inflacionária, esmagando inclusive o poder de compra dos brasileiros por conta de uma decisão do cartel da OPEP+. O ministro falou que essa mudança não vai afetar a rentabilidade da Petrobras, criticou inclusive o governo anterior ao afirmar que a política de venda dos ativos, né, promovidos ali, dos ativos da Petrobras, ele criticou dessa política adotada na época pelo então ministro Paulo Guedes, tornou a empresa rentável, sobretudo, ao vender as refinarias, né? Dando a entender ali uma insinuação de que os lucros realmente ali de Petrobras só foram registrados por conta das vendas destes ativos, do qual este governo já sinaliza ser contra, né? É um outro assunto envolvendo Petrobras que também traz aí muita preocupação, principalmente para os investidores da companhia, né? As medidas adotadas não só na política de preços, mas as medidas em relação aos ativos, muitos campos ali que já estavam em negociação, inclusive, né, Felipe, a gente já viu, até falamos bastante sobre este assunto aqui recentemente, algumas dessas situações, né, de se desfazer de ativos de refinarias que acabam sendo muito criticadas por este atual governo. Ô Paula, no fundo, essa história que o ministro Alexandre Silveira diz que os desinvestimentos da Petrobras acabaram enchendo os cofres e tornando a empresa rentável, tem um fundo de verdade. É sim verdade isso, porque o que acontece? A Petrobras fez maus investimentos em governos anteriores. Investiu em refinarias, investiu em outros ativos que acabaram não dando o retorno esperado. Sem falar na questão de corrupção. É igual, por exemplo, você comprar um carro e aí você não usa o carro e você compra outro carro que também não usa. Você vende esses carros justamente para poder colocar dinheiro no bolso e não usar mais esses carros e pronto, colocou dinheiro no bolso, acabou. A Petrobras, para melhorar a sua gestão, melhorar o core dos seus ativos, para melhorar toda a sua estrutura, né, acabou vendendo ativos que não eram mais interessantes para a companhia. Num determinado momento, a Petrobras viu que era muito mais rentável para ela explorar o pré-sal e ter, né, o seu core, o seu business principal no pré-sal do que explorar os campos maduros. Então esses desinvestimentos, inclusive para outras empresas como o PRIO, PetroRecôncavo, 3R Petróleo, isso aí foi feito, e outras empresas, obviamente, isso foi feito para tornar a empresa mais leve e sim, esses ativos colocaram dinheiro dentro do caixa da Petrobras para poder refinanciar a exploração do pré-sal. Então, foi uma medida importante e não é mentira que isso acabou enchendo os cofres da Petrobras e tornando ela até um pouco mais rentável, porque você tira o peso de empresas que são deficitárias, tira o peso de poços que não são mais o foco da Petrobras, que acabam dando mais custos do que rentabilidade, e a empresa fica muito mais leve, muito mais fácil, inclusive, de ser gerida. Então, pode-se contestar esses desinvestimentos, se faz parte ou não, se é legítimo ou não, se faz parte de um plano de governo ou não, mas isso trouxe muito mais benefícios para a Petrobras, Paula, do que malefícios, porque tornou a empresa mais leve, a empresa mais fácil de gerir e, claro,
quando a gente olha em retrospecto o tanto de caixa que foi gerado para a Petrobras, o tanto de distribuição de dividendos que a empresa fez ao longo dos últimos anos, a gente percebe que a Petrobras, por mais que tenha tido algum tipo de tentativa de ingerência, tanto pelo Temer, quanto pelo Bolsonaro, quanto agora pelo presidente Lula, a Petrobras, de uns anos para cá, se tornou muito mais leve, muito mais rentável e uma empresa muito mais lucrativa para a população brasileira também, já que o governo é o maior acionista e tem direito à maior parte dos dividendos distribuídos pela companhia.